Este programa é livre para todos os públicos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. São Luís e Santa Zélia Martã, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Um bom dia para você. Bom dia. Que bom estarmos juntos, mais uma vez, aqui pela Canção Nova, neste acampamento tão necessário para a nossa família, o bem mais precioso de nossas vidas. Estivemos ontem com você na alegria do Espírito e hoje, nesse primeiro momento, mais uma pregação, dando início ao último dia desse acampamento. E eu peço que você agora possa pegar sua palavra e abrir aí o texto bíblico, que é a primeira carta de São João, capítulo 4. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10 a 12. 1 João, capítulo 4, versículos 10 a 12. Está bem pertinho do Apocalipse, então é bem fácil de localizar. O tema desta pregação é o tema do acampamento. Famílias reconstruídas no amor. Eu quero já dizer a você que Deus separou uma palavra poderosa para esse momento e vamos juntos. 1 João, capítulo 4, versículo 10 a 12. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é realizado. Palavra do Senhor. Fala para quem está do seu lado, Deus vai falar comigo e com você agora. Diga aí. Deus vai falar comigo e com você, amor. Aleluia. Sua família, mesmo estando em pedaços, aos olhos de Deus, ela continua sendo sagrada. Guarde essa frase. Sua família, mesmo estando aos pedaços, aos olhos de Deus, ela continua sendo sagrada. João, o apóstolo mais novo e o último dos apóstolos a morrer por causa do nome de Jesus, João é um homem bem versado na escrita, escreve o evangelho que carrega o nome dele, escreve a primeira carta que nós acabamos de proclamar esse trecho, escreve uma segunda carta que carrega também o nome dele, e escreve o livro Apocalipse.
na composição do Novo Testamento, ele só perde em escrita para São Paulo apóstolo. E João, por ser o mais novo, era obviamente o mais inexperiente dos apóstolos. Ele carregava um apelido, vamos dizer assim, uma nomenclatura, chamava-se Boanerges, que significa filho do trovão. E por que é que ele carregava esse apelido de filho do trovão? Porque João apóstolo era um homem de temperamento forte. Pergunta para quem tem o privilégio de estar do seu lado: você conhece no seu bairro alguém de temperamento forte? Pergunta aí. Você conhece alguém de temperamento explosivo? Aquela pessoa que você fala: meu Deus, calma, pega leve, vamos devagar, vamos devagar. Na composição da família, nós vamos observando as realidades que vamos vivendo para compor a família. Já que o tema é famílias reconstruídas no amor, quando eu digo que vou reconstruir no amor, eu estou dizendo ao mesmo tempo que é preciso reconstruir aquilo que foi construído no amor e sofreu algum dano. Mas a composição familiar, muitas vezes, ela é advinda dos extremos. Por exemplo, quando você conheceu o seu digníssimo, a sua digníssima, as conversas iam revelando como ia se dar esse relacionamento. Talvez o que chamou a atenção num primeiro momento foi a forma de falar. Em outros aspectos foi a realidade física, porque você achou aquela pessoa bonita, você achou aquela pessoa atraente, você achou o seu cônjuge uma pessoa de bom tratamento. Mas na hora que começa a conversa, você começa a identificar gostos, formas de pensar. E, por exemplo, mesmo diante dos extremos, vocês tomaram a decisão de amar. Vou dar um exemplo. Você, eventualmente, é aquela pessoa que gosta de dançar. Mas o amor de sua vida chega para você no processo do conhecimento e fala assim: ó, me peça tudo, não me peça para dançar. Dançar não dá. Diga para quem está do seu lado: vai vendo, vai vendo. E mesmo assim, a pessoa que não dança, conforme você dança, você decidiu amá-la. Mesmo com essa diferença. Percebe que o amor sobrepõe as diferenças? De repente, você é aquela pessoa comunicativa, que quando você chega nos lugares, todo mundo nota que você chegou. Ó, fulano, e aí? Como é que tá? Tudo em paz? Tudo bem? Aquela pessoa agradável, né? Que você chega e domina o ambiente. Mas você casou, começou a namorar, se apaixonou por uma pessoa bem introspectiva, que se não puxar a conversa, não sai nada lá de dentro. De repente, você começou a se apaixonar e decidiu partir para o amor com uma pessoa
que, olhando para a sua vida, você, de repente, na vida profissional, foi aquela pessoa que se deu bem, que conseguiu progredir profissionalmente, e conseguiu conquistar, galgar, ralou, conquistou, mas decidiu amar uma pessoa que, quando foi falar de vida profissional, é cheio de altos e baixos. Passa um ano em um emprego, daqui a pouco não dá certo, não quero mais, acabou, tô de saco cheio, não aguento mais. Sai, fica 8 meses em outro, fica 2 anos em outro, sai. Percebe que essas diferenças vão fazendo a sua vida afunilar para te levar para o amor. De repente você decidiu amar uma pessoa que, na conversa, naquela pizza, vamos comer uma pizza junto? Vamos tomar um suco? Vamos tomar um sorvete? A pessoa fala assim: nossa, meu pai me chamava de bonequinha. Meu pai, sempre no Natal, ele fazia de tudo, podia estar apertado financeiramente, mas me dava um presente. Mas quando você ouve o outro lado da pessoa que você ama, fala assim: meu pai nunca me deu colo. Meu pai nunca disse assim: filho, vem aqui, papai te ama. Vai observando estes extremos, e mesmo com esses extremos, os dois decidem amar. Nesses extremos, chega aquele dia do casamento. Para nós que somos homens, o negócio é mais fácil, né? Aquele gel azul altamente fixador, sapato bico fino, calça, terno, gravata, estou pronto. A mulher fala assim: amor, eu preciso ir pro dia da beleza. Que hora que você vai sair? Está marcado às 10 horas da manhã, mas pode ser que atrase. Não é a noiva, vai participar do casamento, vai passar aquele laque, a maquiagem, penteado, fazer as unhas, penteado, vestido, brinco, pulseira. Olha quanta coisa. Vem o dia do casamento, e você observa essas diferenças, esses extremos. Aí quando no dia do casamento, depois da bênção, o padre assistiu o casamento, deu a bênção: sejam felizes para sempre. Com esses extremos, vocês decidem entrar para dentro de uma casa, para agora serem felizes. Eu te pergunto, com tantas diferenças, com tanto antagonismo, como é que será possível ser feliz? Como vai ser possível a gente construir a nossa história diante de tantas diferenças? É popular a gente dizer assim: os opostos se atraem. Mas eu prefiro dizer que, por mais que alguns digam que os opostos se atraem, aqueles que pensam diferente precisam, em um aspecto, olhar na mesma direção. Os dois precisam estar olhando para o céu. Os dois precisam olhar para aquilo que é a matéria-prima do amor: Deus. João definiu isso como a verdade teológica mais acertada. Se nós não tivéssemos acesso a mais nenhum texto bíblico e tivéssemos acesso a isso que João escreveu, a missão teria sido cumprida. Deus é amor. Só que é preciso entender que aquele Deus, esse Deus que é amor, te fez por amor. Evandro,
mas eu fui fruto de uma gravidez indesejada. Mesmo assim, o amor venceu. O amor que te fez é o amor que te dá o que você ama. A pessoa que você ama, as pessoas que vão entrando na sua vida, namoro, noivado, casamento, filhos, amizade, tudo aquilo que você ama é fruto do amor que te fez. Só que qual é a cilada hoje que vai deteriorando a estrutura familiar? Nós conseguimos amar aquilo que o amor nos deu, mas não amamos o amor que nos fez. Dá para entender? Você consegue amar o que Deus te deu. Deus te deu aquele namorado que você tanto desejava. Deus te deu a possibilidade de fazer o noivado, e você com mais força ama aquela que agora é o seu noivo, sua noiva. Deus te deu a possibilidade, as condições naturais para fazer o casamento. Você passa a amar o que o amor te deu. Mas muitas vezes o mundo vai engolindo, as realidades passageiras vão demovendo e tirando de você a consciência de que é preciso não só amar o que Deus te deu, mas amar o amor que te fez. Não é isso, amor? Isso. E nós começamos as nossas vidas, né, os nossos casamentos, e vem as dificuldades, né? É natural, todos nós vamos passar, estamos passando por sofrimentos, por dificuldades, por angústias. Porém, neste processo de reconstrução das nossas famílias, das nossas vidas, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. A gente olha aquilo e não vê mais nenhuma saída. Mas aquele que nos fez, aquele que nos uniu, Ele é capaz de realizar aquilo que a gente vê como perdido. Não dá mais, não é possível mais, mas nosso Senhor, Ele consegue, né? Nós, muitas vezes, enxergamos, Ele é cachaceiro, Ele é um drogado, é uma prostituta, mas Deus vê o pregador, Deus vê a freira, Deus vai ver aquele bom pai que vai edificar sua família no futuro. Então, nós não podemos parar naquilo que nós estamos enxergando no momento, na dificuldade do momento, porque as dificuldades são passageiras. E o que vai prevalecer nas nossas vidas é o amor. E isso é preciso deixar bem claro, no processo da reconstrução. Deus fez você, ou trazendo para a palavra que é o tema, Deus constrói você. Aquele que construiu você sabe como reconstruir o que você ama. Ele sabe o que precisa ser feito, né? Sabe o que como precisa ser feito. Como seria contraditório Deus soube te fazer e agora quando acontece algo que você não sabe o que fazer para reconstruir, Ele não soubesse o que fazer. Não, aquele que te fez quer te orientar, quer te ajudar naquilo que você precisa fazer. E a reconstrução pela retomada passa também por nós. Nós também precisamos nos esforçar naquilo que é possível. Vou fazer jejum, vou às missas, vou fazer o Santo Terço, vou ter mais propósitos com Deus, né? E fincar os seus pés declarando, Deus pode fazer. Eu não posso, meu marido não pode, muitas vezes na vida daquele filho, mas Deus pode tudo fazer. Um homem que saiu de uma família e fez assim, deu muito trabalho, de modo especial à sua mãe, no processo de conversão, Santo Agostinho. Mônica, que também depois veio a ser santa, rezava para que Agostinho, olha só, ela rezava para que Agostinho aceitasse ao menos morrer
batizado. Porque nem o batismo ele aceitava. Então, a oração de Mônica, que durou quase 30 anos, foi um processo diário para que ele aceitasse pelo menos não morrer pagão. Só que nesse processo de reconstrução, Deus foi usando aquelas orações daquela mãe que conhecia, que sabia virtudes e fraquezas daquele filho, para que, como Solange disse, enquanto se enxergava muita coisa, aquele homem que estava se prostituindo, as orações daquela mãe fizeram ela enxergar aquilo que Deus queria fazer no coração daquele filho. E depois que Agostinho é banhado no sangue e no Espírito, ele se torna doutor da igreja. Agostinho traz uma frase que colabora muito com esse processo de reconstrução. Agostinho dizia assim: Deus que te fez sem você, não pode te salvar sem você. Então, a reconstrução, ela passa obrigatoriamente pela sua participação. Deus tudo pode? Pode. Deus tudo faz? Faz. Mas Deus quis precisar. Não é que Deus precisa, Deus quis precisar da sua colaboração para que você participe no processo da restauração. Porque seria muito cômodo rezarmos a Deus e pedir que Deus arrume a casa bagunçada. Mas Deus consegue arrumar a casa bagunçada quando Ele fala assim: eu posso pegar na sua mão e dizer qual é a primeira providência, qual é o primeiro ato para começar a arrumar a bagunça? Aquele princípio básico, buscai primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado, não mudou. A restauração, a reconstrução começa por uma comunhão com Deus, né, amor? Sim. E às vezes nós já recebemos todas as palavras, né? Às vezes você está assistindo essa pregação em uma cama de hospital e já tem a sentença de que não tem mais nenhuma esperança. Mas Deus, Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode renovar todas as coisas. E nossas famílias, todo tempo, elas precisam ser reconstruídas. Todo tempo nós vamos sofrendo investidas, vamos sofrendo, mas ao mesmo tempo vamos nos reconstruindo. Ontem nós falávamos que nós somos pais de 5 crianças, né? De 5 bênçãos nas nossas vidas. Eu fiquei grávida do Luiz Miguel no ano de 2020, na pandemia, bem no meio da pandemia. E desde a minha primeira gestação, eu tive problemas de pressão alta, diabetes. A nossa primeira filha, Maria Esther, eu tive pré-eclâmpsia, ela nasceu de 8 meses. Porém, nessa última gestação, foi a mais difícil, foi a que nós passamos por maiores sofrimentos. Eu fui fazer um ultrassom no mês de dezembro de 2020, estava tudo bem. Porém, devido à pressão e diabetes, as cargas de remédio que eu já estava tomando naquele período eram doses altíssimas, que eu deveria tomar só no final da gravidez. Aí a médica olha para mim e fala: olha, vamos ver o que vai acontecer, porque o que você começou a tomar agora, você deveria estar tomando no último mês de gestação. E aí, assim foi o processo de gestação do Luiz Miguel. Em janeiro, fomos fazer um ultrassom, mais para saber o sexo, né? A gente estava ansioso para saber qual seria o sexo do nosso bebê. Só que quando chegou no hospital, não tinha líquido amniótico nenhum. A médica colocou lá que o líquido amniótico do bebê estava zerado. Aí ela olhou para nós, ela falou assim: olha, vocês já fazem acompanhamento de pré-natal de alto risco, procurem a médica de vocês o mais rápido possível, porque não tem líquido amniótico nenhum. Nós saímos daquele hospital
Não conseguimos, naquele dia, ir para a nossa médica, que fazia acompanhamento no hospital público. Fomos no dia seguinte. Mas, antes disso, nós ligamos para uma médica amiga, a doutora Betânia, e ela falou, certeza que ela marcou aí que está zerado, que não tem líquido amniótico? O Evandro conversou com ela e falou, sim, não tem líquido amniótico nenhum. Ela falou, então, pega a Solange e vai para o hospital. Nós deixamos as crianças na casa dos pais do Evandro, passamos na nossa paróquia, pegamos a unção dos enfermos com o padre Anderson e fomos para o hospital. Chegando lá, a médica fez um outro ultrassom, falou, olha, é isso mesmo, não tem líquido amniótico. E ela foi assim, bem direta, falou assim para mim, ó, provavelmente a sua criança tem uma má formação e talvez essa gestação não vai continuar. Nós fomos na capela, rezamos a Sagrada Família, entregamos tudo naquele momento. E aí começou este processo, né? Ela não me internou, me mandou para casa. Isso foi no plantão do hospital. Conversamos novamente com a doutora Betânia. Ela nos disse, vamos fazer então o que faríamos numa internação em casa. Beba muita água e descanse, né? Beba água com vontade, sem vontade, beba água. Eram 7, 8 litros de água por dia. E aí eu fiz aquele propósito. Não, se eu tenho que beber água, então eu vou tomar água. Eu pegava lá as garrafas de 2 litros, colocava lá e falava, eu tenho que tomar todas essas águas no dia de hoje. E comecei a beber água. E esse processo é também uma oportunidade da gente sempre rever conceitos. Porque não dá para ser reconstruído quando a gente permanece na zona de conforto. Não há crescimento, não há maturação na zona de conforto. Solange tem o costume de beber água, mas não tinha o costume de beber 7 litros de água por dia. Então, a questão agora não é fazer o que eu gosto, mas o que eu preciso mas fazer. O que eu preciso. Então, às vezes, você vai ter que se mortificar de um jeito que vai ser difícil para você, vai ser desafiador para você, mas se não passar por aquela via, não acontece a reconstrução. Esse período que Solange falou, foi um período assim em que, claro, a fé sempre estava ali, mas eu vou confessar, a carne balançou. Sim. A carne tremeu. Não, em nenhum momento nós contestamos a Deus, não teve aquela coisa, puxa, nós somos uma família que vive para ti, como é que o Senhor deixa acontecer isso? Porque a fé foi nos ensinando, o amor que temos a Deus, o amor que temos pelo amor que nos fez, também é um amor que não nos poupa de sofrimentos que vêm carregados de sentido. Sim. E aí, neste processo, né, eu fui internada, fiquei 15 dias internada, e aí aquela coisa, né, como mãe, que nunca tinha se afastado das minhas filhas, né, veio aquele processo. E agora? Era o Evandro que estava com elas em casa, né? Só que lá no hospital eu entendi também o quê? Foi uma edificação para mim, para a minha vida. Eu comecei a dar mais valor em pequenas coisas, que muitas vezes no dia a dia a gente passa desapercebido e não dá valor. E também Deus foi fazendo em mim, né? Deus veio ao meu encontro, foi o período em que eu rezava, que eu lia mais. Porque na cama do hospital, né, a gente faz o quê? Tem que rezar, tem que ler. E foi um tempo disso, de estar próxima de Deus. E eu confesso a você, vou assim, abrir meu coração para ti. Quando a mulher é tirada de dentro da casa, Orlando, o negócio fica... difícil. É forte, Brasil. Né, Fabinho? Quando a mulher, assim, ó, ela não vai ficar aqui. Eu estou tirando ela agora. Porque a mulher... ela tem um domínio, no melhor sentido da palavra, sobre toda a estrutura da casa. Ela tem uma capacidade, além, não só uma capacidade humana, mas uma graça sobrenatural, de administrar a casa com muita propriedade. Alguma vez já faltou luz na sua casa? Sim ou não?
Você estava ali assistindo alguma coisa, fazendo alguma coisa, e puf, acabou a luz. Eita! Ó, quer ver como a mulher conhece a casa? Você está ali sentado no sofá, as crianças, ai pai, e a mãe? E agora? Ai, calma, daqui a pouco volta a luz. Aí o homem, diga para quem está do seu lado, vai vendo. O homem pergunta assim, onde é que está a vela? Porque geralmente nós não sabemos, Sérgio. Aí a mulher responde assim, ó, amor, a vela está na 4ª gaveta, de cima para baixo, atrás do pano de prato de renda bordado em azul. Aí lá vou eu, tentando, o que foi? Tropecei. Você toma aquele tropicão, e quando você vai lá, aonde é que está a vela? Exatamente ali, na 4ª gaveta, debaixo do pano de prata, bordado em azul. A experiência que eu tive de Solange ficar 15 dias longe de casa, e ressalto, os 15 dias não foi assim o médico, não, ela vai ficar 15 dias, ela vai ficar aqui o tempo que for necessário para se recompor e não perder a gravidez. Então eu não sabia. Houve um dia, uma noite... Nós não sabíamos se era. Não sabia, né? Se não era, sabia. Foi 15 dias, mas poderiam ter sido muito mais. Muito mais. Uma noite, as crianças começaram a chorar. Mamãe, papai, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe, eu quero a mamãe. Consegui fazê-las dormir. Depois que elas dormiu, falei, Senhor, agora é a minha vez de chorar. Por mais que o mundo diga assim, homem não chora, o mundo está mentindo para você. Porque nós somos um barro frágil. Somos um barro frágil, sim. Meu irmão, papai, vovô, irmão, para de querer mostrar para a sua família só o seu lado forte. Porque você não é só a sua força, é a sua fraqueza. Porque na família a gente não tem por que esconder quem somos. É dentro da sua casa que você se sente à vontade. Se não for dentro da sua casa que você se sente mais à vontade, você vai se sentir mais à vontade aonde? É dentro da sua família que você fala assim, eu estou com medo. É dentro da sua casa que fala assim, eu estou preocupada. É na sua casa que você fala, eu não sei o que fazer. Por mais que, vou dar o exemplo aqui do Padre Jonas, né? Quando o Padre Jonas nos ensinou profeticamente, o problema é meu, o rosto é do outro. Quando você vê esses meninos aqui, ó, entregue seu caminho a Deus, entregue. Aqui eles fazem isso. Só que quando Orlando chega lá na casa dele, a Fátima, a Joselma, amor, eu estou preocupado, eu estou com medo. Aqui ele vai, vamos lá, família, juntos. Mas lá o Fabinho vai chegar para ele e falar assim, amor, eu não sei o que fazer. Porque a sua casa é essa região que te dá segurança para você colocar sua fraqueza e também colocar sua força. Sim, e aí a Clarice fazia aniversário no mês de fevereiro, fez aniversário, eu não estava lá com ela. E assim nós fomos caminhando, né? Aí a médica passando no 14º dia, ela falou assim, fazia ultrassom, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E nada mudava, e nós também queríamos saber qual era o sexo do bebê, até então, nossa ansiedade, qual é, o que será? Qual será o presente de Deus? Aí a médica falou assim, olha, não mudou muita coisa, você está com 30% de líquido, melhorou, mas vai para casa e lá continua neste processo. Marcou de novo o retorno com a minha obstetra do pré-natal de alto risco, e assim foi. Fomos para casa, voltei na consulta, e aí a gente já vê as mãos de Deus, né? Passando nessa consulta, estava a médica e um outro médico. E aí ela começou a olhar meu caso novamente, e falou assim, lá em São Paulo tem uma clínica que cuida dessa questão de líquido amniótico, e até então eu nem sabia de nada que existia, nem isso, né? Tratamento específico, mas era uma clínica particular.
E eles abrem alguns tratamentos filantrópicos, alguns atendimentos gratuitos. E ela virou para esse médico e falou assim para ele, eu não tinha falado nada para ela, né? Ela falou assim, você não pode ajudar ela? Você não pode conseguir uma vaga para ela? O médico assustou, olhou para a cara dela, falou assim, meio na cara dele, falou, por que você está me pedindo isso? Aí ele falou assim, pegou meu telefone, pediu para que eu esperasse lá fora e falou assim, eu vou tentar marcar uma consulta para você e se eu conseguir eu te retorno, te aviso. Aí passaram-se 2 dias e ele me ligou. E nós, naquele processo de oração, bebendo água, descanso, fomos lá nessa clínica. Chegando lá na clínica, fomos fazer o ultrassom e, para a glória de Deus, eu estava com 100% do líquido amniótico. Antes de iniciar o tratamento. Antes de iniciar esse tratamento, que se tivesse, do estado que eu estava, eles têm um tratamento que eles fazem nessa clínica. E antes de iniciar o tratamento, 100% de líquido amniótico. A médica ficou até assustada, né? Meio que assim, o médico marca uma consulta para você. Tem um ultrassom aqui, vários ultrassons, eu tinha vários ultrassons e todos com líquido zerado. Ela falou, aconteceu alguma coisa, né? E nós sabíamos o que era, né? Que já era a mão de Deus agindo nas nossas vidas. Quando Deus não está reconstruindo aquilo que Satanás destruiu, Deus está construindo um edifício mais forte. Está solidificando aquilo que Ele conseguiu construir em você. Só que, ao mesmo tempo, meu irmão, minha irmã, essa realidade que nós vivemos, essa situação que nos apertou, que nos espremeu, fez com que a gente reconstruísse a nossa confiança absoluta em Deus. Como São Luís e Santa Zélia são os santos da confiança absoluta em Deus. E nós fomos aprendendo com eles que essas dores, essas realidades que vamos passando, essas intempéries da vida, vão nos visitando, não porque Deus nos deixou de amar, deixou de nos amar, mas porque o amor às vezes vai fazer com que você passe por realidades que são realidades que vão te purificar, nas coisas mais pequenas, mais minúsculas, mais difíceis. Sempre é tempo de uma revisão, sempre é tempo de oportunizar, aprender. Tempinho atrás, Solange estava coordenando o grupo de oração lá na paróquia, ou seja, mandava em casa, mandava na igreja. Ai dele, né? Olha só. E aí ela falou assim, nós íamos receber as irmãs carmelitas, mensageiras do Espírito Santo, no grupo. Amor, passa lá, você vai buscar as meninas lá na escola? Passa na padaria e compra para nós aquele pão de metro que você faz cortado, né, recheado e tal. E aí eu passei na padaria, Fabinho. Falei assim, olha, era por volta de 1h30 da tarde. Falei, eu quero encomendar um pão recheado. Esse pão de metro. Escolhi lá o recheio. Aí falei assim, quando for 5h30 da tarde, eu passo aqui para pegar o pão, que aí já ia pegar as crianças na escola e ir para a igreja. A resposta que a atendente me deu, Senhor, esse tipo de pedido só em 24 horas. Na hora que ela disse isso, eu falei, não, eu não estou ouvindo isso. Eu não estou ouvindo que ela precisa de 24 horas para fazer e rechear um pão. Não, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo isso, não é verdade, não é verdade. 24 horas, dentro de mim, 24 horas para fazer um pão? Não é possível, não é possível. E uma das minhas misérias, posso dizer? Você não vai se assustar, não? É quando eu vejo esse tipo de coisa que confronta aquilo que eu entendo ser o certo, eu quero ensinar, eu quero dar palestra. Não, peraí, vou te falar agora. Não é assim.
E na hora que me veio a vontade, me veio na língua começar a dar uma palestra para a menina. Como é que você fala para o cliente que você precisa de 24 horas, é só fazer o pão, abrir ele, rechear, está pronto. Na hora que me veio o desejo de falar, eu me contive e falei, não vou falar não. Porque eu estou tentando entender que existe um relógio que corre aqui dentro, que é diferente do relógio que roda aqui dentro. Existem realidades dentro do ambiente familiar que você vai precisar respeitar o tempo do outro. Eu não concordei com aquela informação. Para mim era um absurdo, mas na hora eu falei assim, é o processo deles, não é meu. Eu só tenho poder sobre o que está dentro de mim, sobre o que está fora de mim, não depende de mim. Peguei o carrinho com classe, falei assim, muito obrigado. Dei a volta. E o Senhor falou assim, você está começando a entender, garoto. Você está começando a entender que o processo da reconstrução não passa quando as coisas são somente do seu jeito, mas quando você entende que o outro vai ter um tempo diferente de você, porque senão fica uma bagunça, uma guerra de argumento, uma luta, que é a hora que você começa a dizer, da sua casa, a sua casa é um inferno, é insuportável, não dá, não tem como, e não é assim que a gente vai reconstruir no amor. Sim, e assim, neste período, né, nessa paciência que nós tivemos que ter para essa vitória de Deus, né, que foi a questão do líquido amniótico, conseguimos, enfim, saber que nós teríamos o Luiz Miguel. Nós, desde o nosso primeiro filho, né, nós colocávamos, se fosse menino, nós chamaríamos de Miguel. Mas aí, como São Luís e Santa Zélia, neste período também, foram bem mais fortes do que já estavam sendo lá em casa, vamos também homenagear São Luís, então, Luiz Miguel. E aí, soubemos o sexo, estava com 100%, voltei para casa, aí vamos seguir a vida, né? Aí, seguindo a vida, fazendo o pré-natal, a médica falou, agora tem líquido, mas o bebê não desenvolve. Nós estamos aqui já com 8 meses e ele tem peso de um bebê de 5 meses. Aí lá nós de novo, nossas preocupações, né? Vamos lá, vamos mais uma vez fazer o que precisa ser feito, né? E antes do Luiz nascer, eu fiquei novamente mais alguns dias internada, próximo de 8 dias. Ele teve que ser prematuro, né? Porque dentro da barriga realmente ele não conseguia desenvolver, ele não crescia. E devido aos protocolos de pandemia, que nós estávamos bem na pandemia, só eu podia entrar no hospital. Então, assim, o parto seria uma cesariana, que foi, eu fiquei internado, o médico falou, vamos fazer sua cesariana amanhã, e o Evandro não podia estar junto, né? Era eu, Deus, né, e a equipe médica. Luiz Miguel nasceu, eu não consegui vê-lo, porque assim, acho que os médicos falaram, ele nasceu bem debilitado, então eles já colocaram naquele carrinho para levar para neonatal. E aí eu fiquei lá, fez todo o processo que precisava ser feito, voltei para o quarto, eles não deixaram ir lá ver o Luiz, falou, não, você tem que primeiro se recuperar, tem todo o processo, né, de anestesia, depois da anestesia tem ainda mais um período que você não podia levantar, e aí foi. Fiquei lá sem ver o Luiz, né, ele tinha nascido, estava na neonatal, o Evandro não podia entrar no hospital, não podia chegar na neonatal também para ver. E assim, nós também não questionamos, porque assim, era o processo, né? Então nós tínhamos que passar por aquilo, era o processo deles. A gente não podia falar assim, não, vai ser diferente. Não, naquilo que Deus colocava a mão, entendia que a gente era merecedor, era diferente. Naquilo que não, nós tínhamos que concordar com o processo. Tudo isso para a gente entender que a todo tempo é tempo de reconstrução. Todo tempo dentro da sua casa, na sua família,
é tempo de administrar dores. Às vezes, a gente ergue uma oração, dizendo assim: ô Senhor, cura esse meu braço que está doendo. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele usa aquela oração que você ergueu para curar aquela dor no braço insuportável, para curar a consciência de outra pessoa que você ama. Porque Ele sabe que você vai conseguir suportar a dor física um pouco mais, mas usa aquilo para que você entenda: o amor está sempre em movimento. O amor está sempre, a toda hora, a todo tempo, Ele está trabalhando. Eu me recordo, numa das ocasiões que Solange ainda estava grávida do Luiz Miguel, ela falava assim: amor, eu estacionei o carro, e por isso que me chamou a atenção, por causa do nome da rua. Eu estacionei o carro na Rua do Baldômetro. Falei: nossa, que nome de rua é esse? É na Rua do Baldômetro. E de lá eu vou a pé pro hospital. E um dia eu fui buscá-la com minha cunhada, que estava de carro. Fomos buscar Solange. Eu tinha ido para o hospital, a médica falou: você vai ficar internada. Isso. E foi aí, nós fomos buscá-la, né? Eu falei: Wandro, vem para cá que eu vou ficar internada. O carro está na Rua do Baldômetro. Exatamente. Dei a chave para ele e lá foi ele buscar. Aí eu fui descobrir onde era a Rua do Baldômetro. Porque não era ali ao lado do hospital. Essa rua, o hospital está na avenida principal. Você tinha que atravessar a avenida, aí descer uma ladeira bem grandona assim. Umas 3 ruas. Passava 3 ruas, à esquerda você virava e chegava. E aí o carro estava lá. Na hora, Orlando, que o carro da minha cunhada começou a descer em direção à Rua do Baldômetro, eu fui ficando desse tamanhinho. Eu fiquei assim: meu Deus, minha esposa passou 8 meses descendo essa ladeira e subindo com a barriga pesada. Eu fui me sentindo um verme, desculpa usar esse termo, assim: perdoa, Senhor, pelas vezes que eu não quis me mortificar, pelas vezes que eu tive preguiça de pegar a compra do carro e subir no mesmo dia. Falei: amanhã eu pego, amanhã eu subo. Vendo isso, e nunca me disse assim: nossa, a subida é pesada. Só dizia assim: estacionei o carro na Rua do Baldômetro e fui para o hospital. Quando eu passei por isso, eu vi ali Deus quebrando o meu orgulho e reconstruindo a necessidade que muitas vezes eu tenho de descer o mais profundo de mim para Deus me levantar. É assim. Você vai perceber que existem realidades que vão te exigir, porque Deus é amor, mas é também amor exigente. Porém, assim, na minha percepção dessa questão de distância, para mim era tranquilo, estava normal, dentro do... Mas como o Evandro falou, na percepção dele, era distante. E assim, se for parar para ver, realmente é distante. Mas eu, na minha percepção, não era distante, né? Então, e assim fomos, né? E aí teve esse período, o Luiz ficou na neonatal, o Evandro não podia chegar no hospital, não podia ter contato, só a mãe podia. Aí a médica falou assim: você vai para casa e aí você pode vir aqui a hora que você quiser entrar na neonatal. Eu estava com a cesariana e nós lá em casa são 2 lances de escada. A gente mora em um prédio que não tem elevador, são 2 lances de escada. Aí fui para casa, aí a mãe pegou e falou assim: Solange, cirurgiada, né? A minha mãe falou assim: Solange, você não vai na neonatal. Aí eu falei: mãe, só eu entro na neonatal. Ela falou: não, mas os seus pontos não, aquela coisa, a mãe, né? Eu falei: não, mãe, se fosse eu no lugar do Luiz Miguel, eu tenho certeza que a senhora iria ao meu encontro. A senhora ia fazer esse sacrifício por mim. A partir de então, ela não falou mais nada para mim. Começamos aí, os pontos sangraram, a gente às vezes tinha mais dificuldade, né, porque recém-operada, uma cesariana. Então, assim, tem todo o cuidado, todo o esforço. Eu falava: não, eu vou me cuidar, vou tomar todo o cuidado necessário, mas eu vou. E assim foi. Eu ia, no caso, né, o Evandro me deixava na porta do hospital, e eu ia lá, ficava o dia, um pouquinho da noite lá com o Luiz Miguel,
E Deus foi também fazendo esse processo na minha vida, nas pessoas que estavam lá, né? O Evandro também se mortificando no sentido de, eu não posso ver, né? Foram 14 dias que Luiz Miguel nasceu e não podia se ver. E num dia, para a gente encerrar, num dia de intimidade com Deus, eu disse assim: Senhor, já tem quase 2 semanas que o meu filho nasceu e eu não pude vê-lo, não pude tocá-lo. Puxa vida, está difícil, eu quero trazer minha esposa para casa, quero trazer meu filho para casa, e eu não pude nem tocá-lo, não pude vê-lo. E o Senhor disse assim: quem disse que você não está tocando? O que é que eu faço com a sua oração? Pela sua oração, você está tocando o seu filho. Queridos, tem coisas que vão ser reconstruídas só quando você tocar pela oração. Só quando você tocar. Começa pela oração. Começa pela oração. E para terminar, eu estava escalado para pregar o acampamento de Pentecostes aqui na Canção Nova. E eu falei assim, bom, meu filho internado, eu falei, eu não vou. Não tem sentido eu ir. Meu filho está internado, vou para lá e meu filho aí, não, Senhor, eu vou ficar. Quando eu estava para ligar para o pessoal aqui e falar assim, ó, eu não estarei, e era o acampamento que comemorava 50 anos de batismo no Espírito do Padre Jonas. Até eu falei assim, meu Deus, mas por que eu? Tem tanta gente melhor que eu, mas eu? E o Senhor disse assim, o Padre Jonas estava internado, começando o tratamento. No mesmo mês que o Luiz nasceu, o Padre Jonas estava começando o tratamento, lá em São Paulo. E o Senhor me disse assim, o Padre Jonas não está internado? Sim, Senhor, está internado. Olha lá na TV, os filhos do Padre Jonas não pararam quando ele ficou internado. Então o pai do Luiz Miguel não pode parar, porque o filho está internado. Vai trabalhar. Vai me anunciar. A regra continua a mesma. Você cuida das minhas coisas e eu continuo cuidando da sua casa. Eu vim para cá, preguei o encontro, voltei para São Paulo no dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Peguei Solange, ia fazer aquele mesmo processo, descer com muito cuidado, cada degrau, eram 2 lances de degrau, com cirurgiada, coloquei ela no hospital. Quando estou voltando para casa, toca o telefone, pode voltar, Luiz Miguel e eu estamos de alta, nós vamos para casa. Naquela mesma semana, Luiz Miguel na segunda-feira saiu do hospital, recebeu alta. Na sexta-feira recebemos a notícia, o Padre Jonas voltou para Cachoeira Paulista, também recebeu alta. Deus sempre está trabalhando para reconstruir, seja a nossa fé, seja a nossa casa, seja a nossa consciência, seja a nossa vida profissional, seja tudo aquilo que Deus mesmo um dia fez por amor. Por amor. Eu queria convidar você a ficar de pé. E nesse momento, é possível restaurar a nossa casa? Amém. Restaurar é um processo desafiador, exigente, mas ao mesmo tempo necessário. O homem morre para si mesmo como Cristo deu a vida pela igreja. Para nós como homens, não há como fugir da responsabilidade de santificar nossa casa. Só que a gente não consegue fazer isso sozinho.
Talvez você olha para as realidades da sua casa e você vê assim, fala, puxa, tem tanta coisa para ser feita. Mas começa pelo Espírito Santo. Porque tudo aquilo que eu fiz sem a anuência do Espírito Santo deu errado. Tudo que eu fiz sem o consentimento do Espírito, eu tomei prejuízo. Tudo que eu fiz sem comunhão com Deus, sem a aprovação do céu, eu tomei prejuízo. Tudo que eu tentei resolver com Solange na base da força do argumento, sabe aquela coisa de sair por cima e discutir, e falar e dizer, não, eu me dei mal. Mas todas as vezes que o Espírito governou a minha língua, o céu fez festa. O céu fez festa. E eu quero convidar você a permitir que agora o céu faça uma festa na sua alma. Fecha teus olhos um pouquinho. Diante de tudo que você ouviu, de tudo que você lembrou, chama o Espírito Santo. Porque ele entra naquela sala do cenáculo quando as portas estão fechadas. Vem, Senhor, sobre toda dificuldade. Porque ele não se detém nas estruturas humanas. Vem, Senhor, talvez a tua vida está nos escombros, mas aos olhos do Espírito Santo ele já enxerga a reconstrução. E reza comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Peça. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir com sinais.